Fala galera, boa de treino! Eu sou Wesley Oliveira, você está aqui no meu canal e na aula de hoje a gente vai aprender como montar um programa de treino de musculação com base em evidências científicas. Então, como ajustar as principais variáveis, os principais componentes de treino e também voltado para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Para isso a gente vai usar um texto científico de um órgão importantíssimo na área de exercício voltado para a saúde. Então, antes de começar o vídeo aqui, ó, já deixa o seu like e também já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Então, vou dividir a tela aqui com vocês e hoje a gente vai fazer esse vídeo numa dinâmica diferente. A gente vai entrar aqui no Google e vamos conhecer o site do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? O ACSM, que é a organização que publicou esse artigo científico e, como eu falei, ela é muito importante nessa área de exercício voltado para a saúde. Ele é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então aqui, ó, a gente tem o site deles, né? E nessa parte aqui, ó, de educação e recursos, a gente tem acesso a várias publicações científicas que eles fazem, né? Que eles promovem na área de exercício e saúde, que nem tem aqui, ó. Nessa parte de journals, tem várias revistas científicas vinculadas ao Colégio Americano, principalmente aqui, ó, Medicine and Science, um periódico científico que publica diversos artigos muito bons, né, nessa área de exercício, voltado para a saúde, performance também, né, de forma geral. Aqui a gente tem alguns livros, né? Esses livros, ó, esse aqui, por exemplo, que está em destaque, né? Ele é um livro de diretrizes para prescrição do treinamento, né? Prescrição e testes, avaliações físicas, tanto para treinamento de musculação e também treinamento cardiorrespiratório voltado para a saúde, para performance. É um livro que é bem usado como referência em faculdades, então provavelmente a galera que está trabalhando hoje com academia, personal, prescrição de treinamento, já viu ou já fez alguma lição, algum ensinamento baseado em algum desses livros do Colégio Americano, né? Aqui tem vários outros, de vários temas relacionados, temas interessantes. Então, por isso que eu achei interessante trazer essa fundação, essa organização para vocês conhecerem, porque os documentos que eles publicam, que eles têm participação, são bem importantes e influentes na área dos professores que estão se formando e que já se formaram aí ao longo dos últimos anos, né? Aqui, o texto que eu vou mostrar para vocês está nessa parte aqui de pronunciamentos científicos, de comunicação, mais nessa parte aqui, ó, de position stands, né, que são posicionamentos. Tem até aqui, ó, alguns que são traduzidos. Eu não lembro agora se tem em português, eu vou usar o artigo em inglês. Esse específico não tem em português, que eu vou mostrar para vocês, mas tem outros aqui, né, outros artigos traduzidos. Então, tem vários posicionamentos, né, vários documentos científicos para a base de prescrição de treinamento que eles fornecem aqui, né? E o que a gente vai usar hoje é esse aqui, ó. Modelos de progressão no treinamento resistido, que é a musculação, né, para adultos saudáveis. Então, se vocês podem clicar aqui, quem tiver interesse depois, e baixar, né, o arquivo original, ou qualquer um dos outros aqui, ó, como esse de exercício e diabetes tipo 2, né, atividade física, enfim. Vários temas diferentes. Eu já deixei aqui um artigo já, né, com as marcações que eu vou estar comentando com vocês. Então vamos usar esse documento como base, né? Então a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Aqui já dá para ver que ele está com uma parte marcadinho, né? Esses pontos marcados vão ser os pontos que a gente vai parar para comentar um pouco aqui. Então, basicamente, esse artigo, esse posicionamento do Colégio Americano, ele dá instruções baseadas em evidência científica em como você montar e progredir um treino de musculação com os objetivos de você aumentar a força máxima, aumentar a potência, a força rápida, aumentar a força de resistência ou então ganhar massa muscular. Esse é o objetivo aqui. Como para a gente interessa mais a parte de ganho de massa muscular, a parte de hipertrofia, e a parte de hipertrofia, várias recomendações são muito semelhantes ao treino voltado para ganho de força, a gente vai focar mais nesses dois pontos. Então aqui a gente vai ter, né, uma dinâmica de descrever ou apresentar a variável do treino e depois a gente vê, de acordo com o nível da evidência, né,
da melhor para pior daquela evidência que tem mais recomendação científica, que tem mais artigos publicados indicando aquela direção, para aquela recomendação que tem menos artigos publicados indicando aquilo, ou artigos com, vamos dizer, menor qualidade, porque todos os artigos são bons, mas com menor robustez de poder de evidência científica, né? Então aqui, ó, ele começa falando que esse documento ele foi publicado em 2009, né? Então aí já tem algum tempo, né? Apesar de já ter aí quase aí 20 anos de publicação, continua sendo o último posicionamento, né, oficial do ACSM para treinamento de força, né, para progressão de treinamento, e ele veio para substituir um documento que foi publicado em 2002. Né? A gente vai ver que, apesar de ser em 2009, muitas das coisas aí vale até hoje, né? Ou seja, praticamente o documento todo ele continua bem atualizado e bem relevante, até porque eu não ia trazer aqui para vocês algo que estivesse, né, fora já de moda, conforme as evidências atuais, né? Então esse texto ele veio para substituir um outro posicionamento oficial publicado em 2002. E aqui, ó, conforme eu falei para vocês, eles fazem uma graduação do nível de evidência para cada recomendação que eles fazem, né? Que vai do nível de evidência mais forte, que seria essa recomendação nível A, né? Até o nível de evidência ali mais fraco, não sei se seria a palavra certa, né? Mas no ranking, o melhor seria o A e o pior seria o D, né? A gente vai ver isso aqui na hora da gente discutir cada variável de treinamento. Então, para abrir aqui as recomendações, ele começa falando sobre os princípios da progressão do treinamento, né? De como você ir adicionando sobrecarga ao longo do treinamento, né? Então aqui, ó, ele fala que os principais norteadores aqui, né, os principais princípios, componentes da progressão do treinamento é a sobrecarga progressiva, a especificidade e também a variação, né? Aqui ele define a sobrecarga progressiva, onde eu estou aqui com o mouse, com um aumento gradual do estresse, do nível de exigência que você coloca, né, sobre o seu corpo, conforme o que você está colocando ali no seu treino, né? Então é a gente mexer com carga, com volume, com descanso, com todas as variáveis ali do treino para estar gerando um estresse, um estímulo para o nosso corpo, para a gente estar evoluindo ao longo do tempo. Como é progressivo, né? Então é algo que quando a gente começa a treinar, ele está num nível mais baixo e conforme a gente vai ganhando experiência, esse treino ele precisa ir ganhando também em nível de esforço para a gente ir, né, tendo um desfecho positivo ali, tendo resultado com o treino. Aqui ele já fala da especificidade, né? Então que todas as adaptações do treino são específicas ao que a gente treina, né? Aqui é aquilo bem óbvio, vou dar um exemplo. Se a gente treina com cargas muito pesadas, a gente tende a ganhar mais força máxima. Se a gente treina movimentos rápidos, a gente tende a ganhar mais potência, né? Então se a gente faz um treino voltado para hipertrofia, mais ali de membros inferiores, a gente tende a aumentar mais coxa e glúteo. Então todo treino ele é específico para um objetivo, né? Por isso que é bom a gente ter uma individualização, uma personalização do treino de acordo com o objetivo que a gente quer atingir. Aqui ele também fala da variação, né? Da variação ou da periodização, que é você ir organizando e alterando os componentes de carga do treino ao longo do tempo, né? Para atender o seu objetivo, para atender também que esse treino tenha uma sobrecarga progressiva ao longo do tempo e também para evitar períodos de overtraining, que é quando a gente treina demais, passa da conta e aquela fadiga acumulada é tão alta que ela começa a atrapalhar nos resultados do nosso treino e às vezes pode até acontecer de dar alguns problemas para a nossa saúde, né? Aqui ele já vai falar sobre alguns modelos de periodização. Então ele começa falando, né, periodização, essa organização das cargas de treino ao longo de um período determinado de tempo. Então aqui a gente tem primeiro a periodização clássica ou linear. Então é um modelo, né, de periodização onde a intensidade no início ela é mais baixa e ao decorrer do treino, né, desse tempo de treino, ao decorrer dos meses, ela vai aumentando a intensidade. No caso, o volume, nesse modelo de periodização linear,
ele começa mais alto e vai abaixando ao longo do tempo. Então aqui, pegando até mesmo esse documento como referência, a gente vai entender aqui, de acordo com esse artigo, a intensidade com uma porcentagem da carga máxima, né, utilizada no exercício, ou seja, vamos dar um exemplo bem fácil aqui. Se você faz um supino e levanta 100 quilos para uma repetição máxima, para um movimento máximo, né, você usar 80% da intensidade nesse supino seria 80% dessa carga máxima que você levanta. Se eu dei um exemplo de 100 quilos para 100%, para uma repetição, 80% seria você fazer esse exercício com 80 quilos. Então, nesse modelo, você começa com uma intensidade mais baixa e vai aumentando ao longo do tempo. O volume, né, aqui ele fala aquela questão de volume load, né, que é o volume de carga, é mais relacionado à quantidade de repetições, de séries, de exercícios que você faz no treino, e se ele for o volume load, é essa quantidade de exercícios, séries e repetições multiplicadas pela carga que você levanta, né? Então, nesse modelo de periodização clássica, você começa com um volume mais alto e esse volume vai diminuindo ao longo do tempo, no passo que a intensidade aumenta para compensar essa redução de volume, né? Então, ele diz aqui, ó, que de acordo com o que foi visto, né, nos estudos, nas referências científicas, esse tipo de periodização clássica, linear, né, ela é superior quando você faz comparado a um treino não periodizado, né, superior para o desenvolvimento de força e potência muscular, né? Então seria um modelo de periodização mais interessante para quem quer chegar no final do período desse treinamento com nível maiores de força máxima ou de força explosiva, força rápida, né? Para a gente ter aqui um exemplo melhor do que seriam essas manifestações de força, vamos pensar na força máxima como esse exemplo que eu falei, né? O maior peso que você levanta num exercício, no caso aí a gente pode usar o supino como exemplo. A força rápida seria você fazer um movimento com a maior velocidade possível, né? A gente pode ter como exemplo um soco, que é um movimento que eu tenho que fazer ele com o máximo de potência, o máximo de velocidade possível para eu estar tocando primeiro o meu oponente. E a gente tem aí a força de resistência, que é a capacidade de você conseguir produzir um determinado nível de força por maior parte de tempo, pela maior quantidade de tempo possível. Vamos pensar no supino. Vamos supor que eu botei lá 50 quilos no supino. E quanto maior o número de repetições que eu fizer com esse peso, maior será a minha força de resistência. Eu dei sempre exemplos dinâmicos aqui, né, em movimento, mas no caso da força máxima e também da força de resistência, elas podem ser isométricas. Vamos pensar na força de resistência, né, o tempo que eu consigo ficar suspenso ali numa barra fixa, né, pendurado, e na força máxima, qual que é a minha maior força de aperto, aquela hand grip strength, né? Maior força de aperto de mão. São alguns exemplos aí que a gente tem como força máxima isométrica e força de resistência isométrica, né? Vamos continuar aqui, ó. Ele já fala também de outro modelo de periodização, que é a periodização reversa, né? Reversa em relação à periodização linear. Então, se na linear eu começo com volume de treino alto, termino baixo, começo com a intensidade mais baixa e termino alta ao longo de um período de treinamento, na periodização reversa eu vou fazer o oposto. Eu vou começar com a intensidade alta e reduzindo a intensidade ao longo do tempo, ao longo dos meses de treinamento, e vou começar com um volume mais baixo e aumentando esse volume ao longo do tempo, né? Aqui ele diz que esse modelo de periodização ele é mais favorável para aumentar a força de resistência, né? E comparado ao modelo linear de treinamento, outro modelo ele é mais interessante para aumentar a força máxima e potência em relação a esse modelo aqui. A gente vê aí que só com a manipulação de volume e intensidade, né, mudando a ordem da progressão dos dois, eu já mudo o desfecho do treino, o resultado, o que bate ali na especificidade, né? O que a gente mais treina, a gente tende aí, né, a ter um resultado diferente de acordo com o objetivo e organização da periodização. E aqui, por fim, ele fala também da periodização ondulada, que é o que geralmente a gente faz ali, né, na academia, no treino de musculação.
Então a periodização ondulada é você ir variando tanto a intensidade como o volume de treinamento ao longo, né, da periodização, sem necessariamente precisar começar com volume alto e terminar com volume baixo, ou o contrário ali na intensidade. Às vezes você pode mudar esse volume e intensidade ali de um treino para o outro, né? Não precisa esperar um período inteiro para estar fazendo essa flutuação. É o que a gente faz geralmente na academia, né? Você vai ali, às vezes você vai fazer, sei lá, na segunda-feira, um treino com mais intensidade, mais carga e menos repetições. Aí na terça já pode ser que você faça o contrário. Você às vezes faz ali, né, exercícios com mais quantidade de repetições e obviamente tem que reduzir a carga para dar conta de fazer esse número de repetições maiores. Ou às vezes no próprio treino a gente faz um exercício mais pesadão, outro exercício com mais repetições, ou seja, isso é mais característica dessa variação, né, da periodização ondulada. E essa aqui ela pode ser modelada, né, como ela tem essa liberdade de variação, né, de intensidade e volume, ela pode ser modulada meio que para qualquer objetivo. Então, assim, até no meu ponto de vista, principalmente na nossa realidade de ganho de massa muscular, esse é o tipo de periodização que é mais interessante a gente usar. Não por isso, não à toa a gente vê na prática, geralmente a gente não fica aí meses treinando pesado, né, com uma carga alta, para depois revezar para um treino com mais repetições, apesar disso ser possível também, né? Aqui a gente já vai aqui para a explicação das características que são treináveis, né, num treino de musculação. Então, obviamente, começa aí com a força muscular, né, e aqui no caso a gente está falando da força máxima, que é isso que eu já expliquei para vocês, né, força máxima dinâmica no caso, a capacidade de você movimentar a maior carga possível, e a força máxima isométrica, a capacidade de você produzir a maior quantidade de força possível, mas sem acontecer um movimento na articulação, né? Então aqui, ó, primeiro ele vai falar das ações musculares, né? Então a gente tem aí no movimento a fase concêntrica ou positiva, né? Quando eu faço força para encurtar o músculo. A gente tem no movimento também a fase excêntrica ou negativa, que é quando eu produzo força para alongar o músculo. E a gente tem também a fase isométrica, que é quando eu estou produzindo força, porém eu não gero movimento, né? Aqui eu estou dando, por exemplo, o exemplo do bíceps. Então, a subida, um exercício de bíceps, né, seria a fase concêntrica ou positiva, a descida seria a fase excêntrica ou negativa, e em qualquer momento da amplitude que eu faço uma parada fazendo força, seria essa fase isométrica. Vamos ver aqui as recomendações, né, de acordo com as evidências científicas. Então, uma evidência de nível A, ou seja, bem forte, bem robusta. Então, ele fala aqui, ó, para progressão no treino de musculação, essa sigla aqui RT, que é de Resistance Training, a gente vai entender como treino resistido, mas para facilitar como musculação, né? Então aqui, ó, para progressão de treino de musculação para pessoas, para indivíduos iniciantes, intermediários, avançado, é recomendado a gente fazer uma combinação, tanto de movimentos com ênfase concêntrica, excêntrica e isométrica, que é o que a gente faz, né, na vida real aí, né, na academia. Na maior parte dos exercícios a gente faz movimento concêntrica e excêntrica, controlando as duas fases, e às vezes também a gente usa algumas técnicas de treino, alguns exercícios isolados, né, como o caso da prancha, que talvez seria o mais comum aqui, que são ou totalmente isométricos ou com pequenas pausas isométricas ao longo do movimento. Aqui ele já vai falar do loading, né, que é a sobrecarga. Aqui é aquele exemplo que eu expliquei para vocês, né, da porcentagem do RM, da porcentagem da carga máxima, né, a maneira que esse documento, esse artigo científico define a intensidade, né. Então aqui ele já fala das recomendações. Então aqui, ó, mais uma evidência categoria A, uma evidência forte, ó. Ó, é recomendado que pessoas iniciantes, intermediárias no treinamento, treinam com um peso correspondente ali a 60%, 70% do máximo, para uma janela de 8 a 12 repetições. Novamente, é geralmente o que a gente faz na academia, né? A gente não treina com um peso máximo, até porque senão seria uma repetição só, e a maioria dos exercícios a gente fica naquela janela de 8, 10, 12 repetições. Então, mais uma vez, o que geralmente a gente faz na academia está de acordo com o que
está nas evidências científicas, tendo esse documento como base, é claro, né? E que aqui, ó, para avançados, você tenha um ciclo, né, de fase de treinamento com cargas de 80 a 100% da RM para maximizar a força muscular. Lembrando que a gente está nessa recomendação, né, de treinamento para melhora da força em específico, mas depois a gente vai ver que quando chegar na recomendação específica para hipertrofia, várias coisas aqui são semelhantes, né? Aqui já uma evidência de categoria B, ó. Para progressão nesses individuais com uma zona específica de carga, é recomendado que você vai aumentando de 2 a 10% a carga, né, para exercícios, né, tanto com muita massa muscular envolvida, quanto para mais massa muscular envolvida. Vamos dar um exemplo. Se você vai progredir de carga em agachamento, em leg press, que tem mais músculo envolvido, você pode usar ali, quando você for aumentar o peso, uma progressão ali mais ou menos mais perto de 10%. São mais músculos, mais articulações envolvidos. Esse 10% em relação à carga atual que você está usando, né? No caso ali, se for um exercício de um grupo muscular menor, como uma rosca bíceps, você pode estar progredindo com menos peso, né, ao longo do tempo, para você estar quebrando aquele platô e gerar aquela condição de sobrecarga progressiva para você ter resultado com treinamento, né? Aqui ele já está falando, né, do volume de treinamento. Então vamos ver a definição que ele usa para o volume. A gente já comentou um pouquinho sobre, mas vamos ver o que ele fala aqui de fato, né? Volume de treino é a soma do total do número de repetições performadas durante uma sessão de treino, né, que é um dia de treino, multiplicada pela resistência utilizada, que é a carga levantada, né? E isso é um reflexo da duração, da quantidade do que esses músculos estão sendo estressados, né, estimulados. Então, essa relação entre o número de repetições multiplicada pela resistência pela carga utilizada reflete a duração de tempo, tempo sob tensão, tempo de trabalho dessa musculatura que foi exercitada no dia. Vamos ver aqui o próximo apontamento. Aqui já fala das recomendações das evidências. Olha lá, mais uma evidência nível A, ou seja, mais uma evidência bem robusta aí de recomendação de treinamento para melhora de força. Então ele recomenda que para indivíduos novatos ali, iniciantes no treinamento, inicialmente você usa de 1 a 3 séries por exercício, né? Que geralmente também é o que se faz. A gente começa ali com, geralmente, no máximo 3 séries por exercício quando a gente está iniciando na academia. Aqui já uma evidência de nível B. Para progressão, para um estágio mais intermediário ou até avançado de treinamento, então eles falam aqui, né, que os dados de estudos de longa duração indicam que múltiplas séries, né, e em variação de exercícios com mais séries e menos séries, devem ser usados tanto na variando o volume, nessa quantidade de esforço, como a intensidade de esforço ao longo do tempo, né, para você estar gerando resultados, né? Então é o caso ali que a gente citou daquela periodização ondulada. Então, ao longo ali de treino a treino, às vezes no mesma sessão de treino você ir variando o volume e intensidade, principalmente quando você já está ali mais avançado na academia, para você tendo uma variada gama de estímulos, né, para você oferecer vários estímulos para o seu músculo e para você ir tendo resultado. Então isso é recomendado com base em evidência científica também. E ele também, ó, recomenda para você dar períodos de descanso e para não aumentar o volume, a intensidade de treino muito repentinamente para estar evitando essa questão de overtrainer que eu citei, de overtraining, né, melhor dizendo, que eu citei anteriormente. Então vai progredir a carga, progride aos poucos. Vai progredir número de séries, repetições, né, exercícios. Vai progredindo aos poucos. Não precisa dar saltos muito grandes de um dia para o outro para você estar evitando expor o seu corpo a esse risco de overtreinamento, né? Agora ele vai falar da seleção de exercícios. Então você tem exercícios que movimentam várias articulações, a gente chama de exercícios multiarticulares, né? Vamos pensar aí, mais uma vez, no agachamento, no supino, uma remada cavalinho, são exemplos de exercícios multiarticulares. E a gente tem exercícios isolados, exercícios uniarticulares, exercícios analíticos, né? Que ele é feito mais para trabalhar
um ou um grupo muscular menor de forma isolada, né? A gente pode citar, por exemplo, um exercício isolado. O bíceps, né? Qualquer variação de rosca bíceps, qualquer variação de exercício de tríceps, um crucifixo, seja ele na máquina ou com peso livre, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, são exemplos de exercícios analíticos, né? Vamos ver o que ele recomenda de evidência. Mais uma evidência de nível A, né? Então ele fala tanto que exercícios uni ou multiarticulares, bem como exercícios unilaterais, fazendo um lado de cada vez, ou bilaterais, fazendo os dois lados juntos, né, devem ser incluídos em programa de musculação, né, sempre dando ênfase aí para exercícios multiarticulares, né, então aqueles exercícios mais básicos, que movimentam mais articulações, né, ao mesmo tempo. Eles devem ser prioridade no treinamento, de acordo com as evidências científicas, para aumentar a força, né, a força geral em indivíduos tanto do iniciante ao avançado, né. Lembrando que essa é uma recomendação para aumento de força muscular. A gente já vai ver aí, né, no treino voltado para ganho de massa muscular. Então, se você quer aumentar a força, né, seja qual for a parte do corpo, é mais interessante você estar usando exercícios multiarticulares do que exercícios isolados. Aqui já vai discutir a questão de pesos livres e uso de máquinas, né? Lembrando que os exercícios de musculação podem ser feitos tanto em máquinas como você usando pesos livres, como barras, anilhas, halteres e entre outros, né? Então vamos ver aqui o nível de recomendação. Mais uma vez uma evidência categoria nível A. E diz aqui que para indivíduos iniciantes, intermediários, é recomendado que se faça tanto exercícios com peso livre como exercícios na máquina. Então você não vê aí pelo menos nesse quesito, uma superioridade nem de um nem de outro. É importante você fazer os dois tipos de exercício. Aqui ele continua a recomendação, já uma recomendação nível C, uma recomendação de nível inferior, né? Aqui ele fala que para nível avançado de treino de musculação, é recomendado aí que a ênfase seja colocada nos exercícios com peso livre, né? Como usando os exercícios de máquina como um complemento. Aqui lembrando que no caso é para ganho de força. Então, para ganho de força seria mais interessante, aí, de acordo com a evidência, fazer um supino livre, um agachamento livre, do que você fazer esse exercício na máquina. Principalmente por conta, né, pensando que quem treina força, né, ou potência no caso, vai pensar mais em transferência para esporte, e os esportes, né, você faz aí com o corpo em movimento, sem estar necessariamente na máquina. Então, com o uso de exercícios livres, você tende a usar mais musculatura estabilizadora, você demanda níveis maiores de coordenação motora, e também ele é mais semelhante, né, à tarefa do esporte em si, da atividade que você vai fazer, que você vai precisar daquela força. Por isso, essa recomendação para os avançados que já têm, né, um nível maior de domínio de técnica, de dar preferência, quando o objetivo, lembrando, aumento de força, a fazer esses exercícios com pesos livres, né? Aqui a gente vai discutir agora a ordem dos exercícios, então a sequência que você coloca os exercícios no seu treino. Vamos ver lá as recomendações e evidências, né? Então aqui, evidência categoria nível C. Recomendações para a sequência de exercícios para iniciantes, intermediários e avançados na parte de musculação. Ele fala aqui, ó, divisão de total body, né, o full body, que é o treino com todos os grupos musculares do corpo sendo exercitados na mesma sessão, né, que é uma recomendação aí mais para iniciante. Divisão de parte superior e parte inferior do corpo, aqui é o upper lower, né, body split, a divisão de superior e inferior. Aqui ó, ele dá o exemplo. Musculatura superior treinada em um dia separado e musculatura inferior treinada no outro dia sequente. E também, né, sequente não, né, consecutivo, né, ou próximo dia de treino, melhor dizer. E aqui uma rotina de divisão de grupo muscular, que é quando você treina ali geralmente peito, ombro, tríceps, costas e bíceps, um treino só de perna voltado para anterior, ou seja, esses três tipos de divisão. Full body, mais recomendado para iniciante. Esse superior e inferior, ou até mesmo a divisão empurrar, puxar, recomendado mais para aquele indivíduo intermediário, né? E
Essa divisão mais específica por grupo muscular, peito, ombro, tríceps, peito e ombro, costas e bíceps, enfim. Essas divisões todas que a gente já conhece, mais recomendado para o indivíduo, né, avançado, né, intermediário para o avançado. E aqui ele fala também de priorizar, principalmente no início, né, do treino e também para os iniciantes, começar o treino, né, a ordem do treino, começar pelos exercícios multiarticulares que envolvem mais massa muscular, mais músculos trabalhados e depois fazer mais no final do treino os exercícios isolados. Vamos pensar aí, por exemplo, no caso do agachamento, né, que trabalha a coxa como um todo, com ênfase na frente da coxa e também os glúteos, e uma cadeira extensora, que é um exercício, né, isolado ali mais na frente da coxa. Se tu treina primeiro a extensora, quando você chega no agachamento, você já está com essa parte da frente da coxa mais cansada, né? Então, principalmente para o indivíduo iniciante, isso pode prejudicar a técnica do agachamento. Então, de acordo com a recomendação, é melhor, principalmente quando você está iniciando um treino, ali um indivíduo iniciante, intermediário, você começar primeiro com um exercício mais básico, que move mais grupos musculares, e depois deixar mais para o meio, final do treino, aqueles exercícios mais isolados, né? Aqui vamos para os períodos de descanso, intervalo entre séries, né? O tempo que a gente descansa entre uma série e outra. Então vamos aqui para recomendação de evidência. Vamos ver se está certinho aqui, isso mesmo. Então a recomendação de evidência, uma recomendação nível B. Então ele fala que para indivíduos iniciantes, intermediários e avançados é recomendado descanso entre séries de pelo menos 2 a 3 minutos para aqueles exercícios, principalmente os multiarticulares, que usarem cargas mais pesadas, né? Que são exercícios aqui, lembrando, voltados mais para o aumento da força máxima. Então, por exemplo, agachamento, supino, remada a cavalinho, como a gente já deu de exemplo anteriormente. Esse tipo de exercício você fazer um descanso maior, até porque eles são mais exigentes, né? Aqui, já o nível de categoria de evidência nível C. Então, para os exercícios auxiliares, exercícios isolados, né, como complemento aos exercícios principais, dá para usar um descanso menor, de 1 a 2 minutos, até porque eles são menos exigentes, né? Lógico, quando comparado, né, com volumes e intensidades semelhantes aos exercícios multiarticulares. Então, dá para descansar períodos menores, né? Aqui, a velocidade da ação muscular. A gente vamos entender isso como a velocidade da repetição, tanto na fase concêntrica como na fase excêntrica, né? Velocidade do movimento. Vamos lá para a recomendação. Então, ele fala aqui. Recomendação nível A. Para indivíduos ainda iniciantes, né, que sem um bom nível de treinamento, é recomendado que você faça exercícios com velocidade mais lenta a moderada, até para ele aprender a controlar o movimento, principalmente na fase excêntrica. É muito comum você ver a pessoa, né? Vai lá, faz a concêntrica direitinho e na excêntrica só larga. Então, ele dá essa recomendação até para você fazer uma velocidade mais lenta, quando você é mais iniciante, para você aprender a controlar a volta, principalmente em treinos de força. Evidência, recomendação nível B. Para indivíduo intermediário, é recomendada já uma velocidade moderada, né? Então ele já aprendeu a controlar o movimento, né? Então ele não precisa fazer mais velocidade tão lenta, pelo menos para o treino voltado mais para o desenvolvimento de força. Aqui, nível de evidência categoria C. Para o treinamento do sujeito avançado, é a inclusão de variações contínuas de velocidade, né? Desde uma velocidade lenta, não intencional, para uma velocidade mais rápida e intencional é recomendada. Ou seja, desde ele fazer um exercício muito pesado, que mesmo que ele queira, ele não vai conseguir fazer rápido, porque a carga não deixa, ele está tentando pôr velocidade, mas o peso é tão pesado que ele não consegue, até um exercício que com uma carga menor ou até mesmo com uma carga maior, a pessoa que esteja treinando seja capaz de fazer um movimento mais rápido. Então, que essa variação de velocidades, do lento para o rápido, moderado, ela é interessante, né, para desenvolvimento de força, né? Principalmente aí você tentando fazer uma fase concêntrica, uma fase positiva rápida, mesmo que a carga não deixe você aumentar, né, fazer um movimento muito rápido. Então é importante essa variação e é importante para o indivíduo avançado que quer aumentar a força fazer essa fase concêntrica, essa fase positiva
com a intenção de que o movimento seja rápido, principalmente para a parte dos ajustes neurais envolvidos com ganho de força, né? Aqui a gente tem outra variável de treino que é a frequência. Então a gente vai entender aqui, ó, como o número de vezes que você treina por semana, né? O número de sessões de treino. Vamos para as recomendações, né? Então aqui, ó, para sujeitos, uma recomendação nível A, né? Uma recomendação forte. Para pessoas ali de nível iniciante, é recomendado que para ganhar força você treine o corpo todo de 2 a 3 vezes por semana. Preferencialmente em dias não consecutivos para você ter ali um tempo de descanso. Categoria de evidência nível B. É recomendado que para pessoas aí mais intermediárias, você já treine aí de 3 a 4 vezes por semana, né, para estar priorizando o ganho de força. E você pode usar aqui, ele dá um exemplo, de 3 dias na semana ser ali um full body, né, você treinar todos os grupos musculares do corpo para ganhar força em 3 dias da semana. E o 4º dia você usar uma rotina ali com exercícios mais divididos para cada grupo muscular e também ali você poder usar também exercícios mais isolados. Vamos ver aqui mais uma recomendação, aqui é recomendação já nível C. Então é recomendado aqui, já para pessoas em nível avançado que queiram aumentar a força, que treina aí de pelo menos 4 a 6 vezes por semana, e que para pessoas ali lá no nível, ele cita aqui como levantadores de peso elite, né? Ou seja, pessoas realmente que treinam já há bastante tempo, levantadores de peso, que querem aumentar a força, e também ele cita de fisiculturistas, né? Que pode se beneficiar de treinar com mais frequências, até mesmo aí, ó, de você usar 2 treinos, 2 sessões de treino no mesmo dia, né? De 4 a 5 dias, pensando numa frequência de 4 a 5 dias por semana. Ou seja, o cara treina de 4 a 5 vezes por semana em um desses dias de treino para dar uma ênfase ali num ponto fraco, né? Numa coisa que ele queira realmente melhorar, ele pode até dividir em 2 sessões de treino, né, por exemplo, de manhã e à noite, no mesmo dia. Então, essas foram as recomendações para força. Agora a gente vai ver rapidinho aqui as recomendações para hipertrofia. Como eu falei lá no início do vídeo, muitas delas são semelhantes, né, para a parte igual que eu falei agora para a parte de força. Então vamos lá, parte de hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo, né, que é o que a gente quer aí geralmente nos treinos de força. Então aqui, ó, né, as recomendações aí para você colocar no programa de treinamento de musculação, né, como você vai mexer todas essas variáveis. Então vamos lá para a ação muscular, que é aquela coisa do concêntrico, excêntrico e isométrico. Então, recomendação nível A. Similar ao treino de força, que a gente já falou. Recomendado que para aumento de massa muscular você também faça exercícios combinados, né? Fase concêntrica, excêntrica e isométrica, né? Tanto para indivíduos intermediários, avançados e iniciantes. Foi o que a gente falou lá na força, né? O que a gente faz. Controla tanto a concêntrica, excêntrica, às vezes a gente faz uma técnica ali, uma paradinha isométrica para aumentar o nível de esforço sem precisar aumentar a carga. Enfim, é importante estar combinando isso para aumentar a massa muscular também. Parte de carga, né, intensidade e volume de treinamento. Vamos ver as recomendações. Mais uma recomendação nível A, né? Então aqui, ó, para indivíduos iniciantes e intermediários é recomendado que se treina com uma carga moderada, né? Então ele considera a carga moderada de 70% a 85% do máximo para ali uma faixa de 8 a 12 repetições. Aí tem sempre aquela coisa. É óbvio que a gente não sabe qual é a nossa carga máxima, né, para cada exercício. Então, como é que a gente vai usar essa baliza de 70% a 85% do máximo se a gente não sabe a carga máxima para cada exercício? A gente vai usar aqui, ó, então ele está dando, né, uma janela de repetições. No caso aqui, não precisa ser especificamente 8 a 12, mas pegando como esse exemplo, os 8 a 12 que ele está citando aqui no texto, esse ajuste de carga vai ser o seguinte: pôs o peso lá, por exemplo, para fazer o supino, fez 12 repetições, o movimento está certinho, está bem feito, não está doendo a articulação, fez 12 repetições, está sentindo que tu consegue fazer mais? Aumenta esse peso na próxima. Se a meta é 8 a 12, tu foi lá, fez 6, não aguentou mais, na próxima você diminui o peso. Então você vai
ajustando o peso de acordo com a zona de repetições que você programar para o exercício, né? Essa é uma das formas, não é a única, mas é uma das formas de se ajustar a carga. E ao longo do treino, né? Ao longo dos dias, dos meses, semanas, enfim, se você treinando certinho, você vai progredindo. Então, na mesma zona de repetições, você tende a ir aumentando o peso que você levanta. É assim que funciona, né, para todo mundo, na maioria dos casos aí. Mais uma categoria aqui de evidência nível C. Então, aqui, ó, para o treino de pessoas avançadas, é recomendado que se use uma variação nas intensidades de 70% a 100% da carga máxima e que se treine aí na maior parte do tempo de 1 a 12 repetições, né? E de 3 a 6 séries por exercício, né? De uma forma periodizada, principalmente na periodização ondulada, né? De uma forma que a maior parte do tempo deva ser, né, do treino, deva ser feito na intensidade e volume ajustado, de 6 a 12 repetições máximas e menos tempo de treino, né, de 1 a 6 repetições. Ou seja, como o objetivo é aumentar a massa muscular e você precisa combinar tanto intensidade alta como um volume alto também, por isso que é interessante que você não faça um volume muito baixo de repetições. Senão você vai aumentar demais a intensidade e vai estar fazendo um volume relativamente baixo. Para ganho de massa muscular, é legal que os dois ali estejam equilibrados ou que você combine períodos de treino mais intensos com períodos de treino com mais volume. Aqui ele vai falar sobre a seleção de exercício e a ordem, né? A recomendação para essas duas variáveis. Evidência categoria nível A de novo, né? Então é recomendado que exercícios uni e multiarticulares, né, tanto com peso livre e máquina, sejam incluídos numa sessão de musculação, seja para iniciante, intermediário e avançado. Mais uma vez, é o que a gente já faz na prática, né? E evidência de categoria nível C, que para a ordem dos exercícios é interessante manter como se faz no treino de força, ou seja, principalmente ali para o iniciante, você usar primeiro os exercícios multiarticulares e depois ir fazendo os exercícios isolados. Se a pessoa já foi mais avançada, quiser dar uma ênfase, por exemplo, no quadríceps, ela pode começar fazendo a extensora, né, que isola basicamente esse grupo muscular, e depois está fazendo um leg press, um agachamento, que também usa o quadríceps, porém tem uma grande ajuda do glúteo ali também, o que seria já o inverso dessa ordem aqui citada, né? Períodos de descanso, vamos ver a recomendação. Categoria de evidência nível C. São recomendados períodos de descanso de 1 a 2 minutos, né? Aqui usados para iniciante e intermediário. Lembrando que a gente está falando de ganho de força, né? Para um treino de pessoas mais avançadas, o período de descanso deve corresponder com as metas de cada exercício do treinamento, né? Então, se for exercícios ali, principalmente os multiarticulares, com uma carga mais alta, numa semana mais que a ênfase é desenvolver força, você pode usar intervalos mais longos ali, de 2 a 3 minutos, né? E você usar ali no mesmo treino intervalos de 1 a 2 minutos para outros exercícios, né? Com intensidade mais baixa, maior número de repetições ou exercícios isolados, que foi o que a gente viu, né, na recomendação de força, também muito parecido, e é também o que a gente geralmente usa na prática. Descansa mais fazendo um agachamento, um levantamento terra, do que fazendo uma rosca bíceps. Aqui, recomendação para velocidade de repetição. Categoria de evidência nível C, recomendada ali, igual a gente falou anteriormente, né? Velocidades lentas ou moderadas, né, ali para as pessoas mais iniciantes, para aprender a controlar o movimento, né? Velocidade lenta na positiva e na negativa, ou mais moderada, para aprender a controlar o movimento, né? E no caso ali dos indivíduos avançados, é recomendado que se use vários tipos de velocidade. Velocidade lenta, moderada, mais rápida, mais intencional, né? Isso porque a pessoa já tem ali mais experiência, já controla melhor as repetições, já controla melhor os exercícios, e você vai combinando ao longo dos treinos essa variação de velocidade de repetição, até para você fornecer estímulos diferentes para o músculo. E também tem aquelas, às vezes você chega num exercício, por exemplo, mais uma vez, uma rosca bíceps, que você, às vezes, para 10 repetições, não está mais conseguindo aumentar a quantidade de peso, ou se aumentar já começa a sentir articulação. Aí, para não ficar estagnado, você começa a mexer, fazer um exercício mais lento, você começa a pôr
uma pausa isométrica, você começa a fazer uma bisete ou fazendo uma pré-exaustão antes, enfim. Você vai mexendo nas variáveis de treino com técnicas de treino diferentes, né, da tradicional, de só fazer ali 8 a 10, 8 a 12 repetições, para você estar fornecendo um estímulo diferente para o seu músculo e também para você estar, às vezes, quebrando aquela progressão só de aumentar a carga, você mexer em outras variáveis no treino para aumentar o nível de esforço, para aumentar a exigência do treino ou até mesmo para poupar uma articulação aí, né? Frequência do treino, número de sessões por semana. Vamos ver as recomendações. Nível de evidência, categoria A. Mais uma vez, para iniciantes, recomendados 2 a 3 vezes por semana de treinamento. Então, para quem está começando, claro, se quiser ir todo dia, vai, né? Você pode dividir o teu treino, pode fazer um cardio junto, uma sessão específica de mobilidade ou de core, né? Abdômen e lombar junto. Mas pensando ali mais na musculação, se tu começar e for regular com 2 a 3 vezes por semana, já está bem legal aí na fase inicial. Categoria nível B de evidência, pensando aí para sujeitos intermediários, é legal já que você aumente a sua frequência de treino para pelo menos 4 treinos por semana, né? Lembrando que você pode avançar já do intermediário, sair daquele treino full body, corpo todo, todos os principais grupos musculares numa mesma sessão de treino, e já usar já dividir os grupos musculares na sessão, né? Você treina fazer, por exemplo, um treino superior, o outro inferior, e repetir isso para dar os 4 treinos na semana, ou treinar em um treino a parte de trás do corpo, ou seja, costas, lombar, glúteo, posterior de coxa, e no outro dia fazer exercícios mais para peito, para ombro, para frente de coxa, enfim, você dividir o corpo entre cima, membros superiores e inferiores, ou empurrar e puxar para pessoas intermediárias, já com um nível um pouquinho maior de experiência. Para os avançados, ele já fala ali também, muito semelhante à recomendação do treino de força, para você fazer de 4 a 6 dias, né, por semana, e você já pode ali fazer, por exemplo, um treino específico para peito, outro treino específico para costas, enfim. Mas como a gente já divide o treino mesmo, né, concentrando o esforço em um grupo muscular só, né, e repetindo ele só na outra semana, ou até mais vezes, né, a depender da sua ênfase, para você estar conseguindo pôr um nível maior de estímulo no músculo, já que você já tem mais tempo de treino e já está capaz de suportar, né, esse nível de esforço. Aqui ele já dá a sequência para a recomendação para treino de potência, mas como não é o foco aqui do vídeo, a gente já vai pular aqui para mais 2 destaques finais que eu fiz aqui. Vocês veem aqui o artigo é bem longo, né? Ele traz várias informações. Então eu destaquei aqui, ó, nessa tabela, ele sumariza o nível de evidência, né, que a gente falou lá, nível A, nível B, C e D, né? A qualidade dessa recomendação perante as evidências científicas para cada um desses aspectos treinados, né? Força, resistência, ganho de massa, né? E no caso aqui da hipertrofia, ó, a gente vê que para a maioria até das recomendações, ó, você vê que não tem nenhum nível D, isso já em 2009, né? Então já está em 2023, muita coisa avançou, muitas evidências novas foram publicadas, então provavelmente essas recomendações, até se eles lançarem um novo documento, já vão tanto aumentar a força da recomendação, como até aparecer coisas novas também. E muitas vezes, galera, são coisas que a gente já faz e que às vezes os artigos ainda não conseguiram mostrar aquilo de forma clara, e a gente vai ver que vai passando o tempo, vai aparecendo novos estudos comprovando aí, ou mostrando muitas vezes coisas que a gente já faz aí há anos na academia. Não necessariamente aquela prática que ainda não saiu um artigo dizendo que aquilo é efetivo, não quer dizer necessariamente que aquilo ali não serve para nada. Então, vamos às vezes aí, né, respeitar muitas coisas que se vêm já da base, da tradição do treino de musculação, que às vezes pode parecer estranho, mas aquilo com certeza, né, na maioria dos casos, é claro, faz sentido. Então, isso aqui a gente vê que a maior parte das recomendações aqui já tem um nível forte de evidência, mesmo esse documento sendo de 2009, né? Para fechar o nosso vídeo aqui de hoje, tem a conclusão, né, desse artigo, desse posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então vamos ver o que eles estão falando aqui, né? Progressão no treino de musculação, né, é dependente do desenvolvimento apropriado de várias metas específicas do treino e eles devem ser individualizados, né? Ou seja, é importante você fazer
um treino ajustado, tanto para suas características físicas, pessoais, de saúde, como também para os seus objetivos, tempo que você tem disponível, ou seja, quanto mais esse treino ele for com essas variáveis ajustadas para as suas necessidades e para a sua realidade, melhor tende a ser o resultado, né? Então aqui ele fala tudo isso, ó, levando em conta ali os equipamentos, a periodização, as técnicas de exercício, ou seja, tudo isso você ajustando de uma forma individualizada, os resultados tendem a ser melhores, né? Ó, técnicos, né, treinadores competentes e treinados nessa parte de força devem ser envolvidos no processo para otimizar tanto a segurança como a efetividade desse programa de treinamento. Então, é claro que por mais que a gente tenha um conhecimento, tem muitas pessoas que estudam bastante treinamento de força, né? Mesmo pessoas que não são formadas em educação física, se você tiver um acompanhamento de alguém especializado, atualizado e com experiência na prescrição do treino, você tende a ter mais sucesso, né, e mais segurança ao longo do processo, né? Inclusive, lógico, já puxando uma sardinha aqui, quem quiser treinar comigo, eu tenho aí a consultoria online, Projeto 12, né? Onde eu organizo todo o seu programa de treino de acordo, né, com o que você precisa, com seus objetivos, e eu mando para você fazer e a gente vai conversando aí ao longo do período para estar ajustando esse treino da melhor forma possível. Treino para você que treina em casa ou na academia. Muitas das coisas que eu uso na minha prescrição, né, como vocês devem perceber que eu gosto bastante de ler textos científicos sobre treinamento, então muitas das coisas, além, é claro, da minha própria experiência treinando, eu uso como base ali para prescrever o treino, também evidências científicas, até mesmo esse artigo que eu estou mostrando para vocês é parte disso. Então, quem quiser treinar comigo, tem um treino aí também baseado em evidências científicas, manda aí uma mensagem, tem um e-mail aí na descrição do vídeo, tem o link para a compra da consultoria Projeto 12, então você pode estar entrando em contato comigo para montar esse treino também, né? Então aqui, ó, exemplos de diretrizes, né, e posicionamentos como esse documento podem ser publicados, apresentados, né? Ó, o bom julgamento, a experiência de quem está prescrevendo o treinamento, ela é fundamental no sucesso daquele treino, né? Então aqui, ó, a prescrição do treino, né, apesar da gente ter mostrado aí inúmeras variáveis no documento que guia ali desde o número de séries até a intensidade que você precisa usar no treinamento para ter resultado, seja para força ou ganho de massa muscular, o seu treino ele não precisa ser exatamente à risca como diz uma diretriz ou um posicionamento, seja este ou qualquer outro, né? Tem vários por aí publicados. Então, é sempre bom você ali, junto com o teu professor, com o teu treinador, usando a experiência, o bom senso dele e também o seu próprio conhecimento do corpo, ajustar, de acordo com as evidências científicas, as suas necessidades e a sua experiência, você ajustar ali o melhor para está fazendo o seu treino. Então você não precisa pegar ali a recomendação ao pé da letra e utilizar. Bom, então é isso aí, galera. Vocês já conheciam esse tipo de recomendação, esse tipo de posicionamento, de documento científico? Você já conhecia o Colégio Americano de Medicina Esportiva e tinha noção aí desse tipo de artigo que ajuda você a montar o seu treino? Deixa a sua opinião aqui. Deixe seu comentário e também, se você ainda não curtiu, já curte esse vídeo para ajudar no engajamento desse vídeo aqui do nosso canal, para o vídeo ser mais recomendado. E fica com a gente que semana que vem, na próxima quarta, tem mais vídeo. Então, é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.